Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Na manhã seguinte, Samuel acordou em uma cama de hotel com Rosa. Ela disse a Samuel o quanto havia sentido falta dele e que reviverá momentos como aquele milhares de vezes se ele permitir. Ele riu brevemente e ela disse que queria ficar assim para sempre com ele. Ele a lembrou que eles tinham que trabalhar e ela disse que precisava encontrar um novo lugar para morar. Eles se levantaram para começar um novo dia. Ernesto perguntou a Nicolas se ele se empacotava todo o que precisava para Cancún. Ele disse que não e Helena disse que eles comprariam o que eles precisavam a caminho. A empregada serviu-lhe então o café da manhã. Conversaram então um pouco, uma conversa um pouco estranha e continuaram seguindo então com o seu dia. Samuel foi para casa e Estel repreendeu por não deixá-la saber que ele ficaria toda a noite fora. Ela disse que ele precisaria fazer seu próprio café da manhã, porque ela não dirigia um restaurante e agora estava indo às compras. Ele se sentou, parecendo envergonhado. Pedro esperou até que Esté saísse para perguntar ao irmãozinho se ele tinha se reconciliado com Gabriela. Samuel disse que não. Ele tinha estado com Rosa. Pedro ficou confuso, sabendo que Samuel estava apaixonado por Gabriela. No entanto, Samuel não queria falar sobre isso. Ele só queria tomar banho e começar a trabalhar. Augustinho estava arrumando o café da manhã quando Rosa chegou. Foi estranho entre eles e ainda mais quando ela disse a ele que tinha então passado a noite com Samuel. Foi turbulento então para Samuel e Gabriela quando chegou tarde ao trabalho. Ele mencionou estar com Rosa, o que não tornava as coisas melhores. Ele disse que normalmente é pontual e que isso era uma exceção. Então perguntou o que ela estava procurando. Era um plano para o casamento de alguém. Ele entregou a ela, ela disse graça superficial e entrou em seu escritório onde tentou não chorar. Helena falou com Pedro, dizendo-lhe que estava tudo bem. Ernesto não desconfiava de nada e eles estavam prontos. Ele pediu informações sobre o voo dela e estava então em processo de obstrução de visto. Ele seria capaz de se juntar a ela em 5 dias. As habituais declarações de amor vão e vêm. Então ele ligou para então Jesus, um cara lá no aeroporto, para pedir um favor. Gina foi até a garagem ver o pai e Rosa disse que ele estava com um cliente. Gina insistiu que ela encontrasse outro lugar para morar e Rosa disse-lhe que não se preocupasse. Ela teria partido quando chegassem à casa de Augusto para morar com ele. Gina disse, é melhor você não estar, em um tom de que ela não seria mais bem-vinda lá. Ernesto levou Nicolas para comprar equipamentos de mergulho, com o qual Nicolas estava brincando a caminho de casa. Ele falou sobre querer ver os peixes. Ele então perguntou se havia então o divórcio e então Ernesto respondeu que não. Eles eram uma linda família e ele não estava permitindo que ninguém a destruísse. Samuel ligou para Rosa para dizer que tinha passado a pensão que ela morava e que eles têm um quarto disponível. Ela ficou feliz em ouvir isso, dizendo que iria passar a noite no almoço para cuidar disso. Assim que ela encerrou a ligação, Nelson chegou e quando Rosa saiu correndo, disse a ele que Gina estava lá em seu escritório esperando por ele. Nelson entrou em seu escritório e Gina contou a ele sobre o acordo então que aconteceu na vida de Augustinho. Ele ficou surpreso e ela contou-lhe outra grande mentira, que quando ela viu o bebê de perto foi uma revelação. Ela queria fazer o melhor por ela. O pobre Nelson caiu dessa vez com um anzol e linha chumbada de uma vez. Ernesto entregou 3 passagens aéreas ao balconista, que fez uma digitação no computador.
Ela devolveu os passaportes e disse que eles precisariam ir até o portão de embarque em 1 hora. Ernesto sugeriu então que fossem tomar café e Nicholas pediu sorvete. Eles então se dirigiram para o refeitório. Augustin estava no hospital vestindo o uniforme quando seu telefone tocou. Rosa estava na casa dele, pegando suas coisas para poder voltar para a pensão, em que então ia morar lá antes. Aliás, em que ela já morava lá antes de tudo isso começar. Ela aproveitou para agradecer por deixá-lo morar com ele todo esse tempo. Ele disse que ela sempre seria bem-vinda para ficar lá. Ele parecia triste e parecia ainda mais triste quando a ligação terminou. Acho que o Cupido também acertou Augustin, não só Rosa. Depois do café da manhã e do sorvete, Nicholas perguntou a Helena se ela havia trazido seu maiô. Ela disse que sim. Ernesto falou sobre a ida dos três à praia. Helena mencionou ter esquecido algo e sugeriu comprar um substituto. Ernesto então entregou os passaportes a ela. Ela levou Nicholas com ela. Eles então passaram pelo portão e o voo para Los Angeles foi anunciado. Então Helena disse, vamos, e ele começou a correr. Nelson encontrou Augustin dormindo em uma cadeira na sala de espera. Ele o acordou e Augustin disse a ele que Maria estava muito bem. Eles estavam esperando para vê-la. Nelson disse que ficou satisfeito por Gina finalmente ter percebido sua responsabilidade em trazer uma criança ao mundo. O médico então deu boas notícias. Augustin sorriu e Nelson pediu para ver o bebê. Eu sou seu avô, disse ele feliz. O médico disse que ele podia, mas eles só podiam entrar um de cada vez. Augustin disse que não havia problemas em Nelson ser o primeiro. Ele então foi se vestir. Helena pegou Nicholas, que começou a fazer perguntas. Ela tentava responder quando Pedro chegou. Pedro foi buscá-los e Nicholas disse que iam para Cancún. Pedro viera despedir-se deles. Horácio ligou para Helena para saber como iam as coisas. Ela ainda não havia explicado a Nicholas e que realmente estava escondendo tudo dele. Horácio lembrou ela que precisava ligar para ele quando chegasse lá nos Estados Unidos ou em Los Angeles. Nicholas então abraçou Pedro, que o beijou. Trocaram-se então de quero e Pedro e Helena discretamente deram-se as mãos por um momento. Depois Pedro foi embora. Ele abraçou ao amigo chamado Jesus. Nicholas perguntou por seu pai e Helena disse que ela estava então sendo chamada de volta ao escritório. Helena e Nicholas caminhavam até o check-up. O funcionário verificou os papéis, devolvendo-os e dizendo-lhe que podiam embarcar. Ela pegou a mão de Nicholas para ir embora, mas o balconista bloqueou seu caminho assim que Ernesto chegou com a polícia. Ela estava sendo acusada de tirar o menor do país com documentos falsos. Nicholas abraçou Helena, gritando para não levar sua mãe. Ernesto quase arrastou o menino para longe dela. Pedro não estava longe e veio correndo. Ernesto apontou para ele, acusando-o de cumplicidade no sequestro. 2 policiais agarraram então Pedro, mas tudo que fizeram foi impedi-lo de seguir Helena ou Nicholas, que protestava o tempo.